O que é que vocês não pedem sorrindo que a gente não faz sorrindo também, né? A gente perguntou para vocês quais eram as palestras Utopia que vocês mais queriam ver de novo no nosso canal do YouTube e como a gente sempre tenta fazer o que vocês pedem, a gente trouxe mais uma palestra para vocês assistirem. A palestra que a gente vai liberar hoje se chama Clássico Rock ou Jazz. Não estou falando de música e foi dada pelo Rodrigo Bastos Didier no Utopia 2000 e... Quando a gente está mesmo? 2019. Muita gente não conhecia o Bastos nessa edição do Utopia porque ele é aquele tipo de artista que fica escondido na caverna, não fala com ninguém, não posta nas redes sociais, mas ele já fez muitos trabalhos incríveis. Ele já trabalhou com a Evangeline Lilly numa história infantil. Se vocês não sabem, a Evangeline Lilly é aquela mais ou menos que fez o Hobbit, trabalhou em altos filmes aí, um pouco famosa ela. E esse ano ele fez todas as credenciais da CCXP com ilustrações muito maravilhosas do Batman. Então, assim, é um artista que vocês realmente devem considerar. Se vocês não conhecem, vão conhecer agora, porque ele é maravilhoso. Tá, agora que vocês já sabem tudo sobre a palestra que vai rolar daqui a pouco e sobre o Bastos, vocês têm que saber também que a venda de ingressos para Utopia 2020 já começou. A gente abriu o primeiro lote no dia 5. E no ano que vem, porque miséria pouca é bobagem, o evento vai ter 4 dias. E o melhor de tudo é que a gente está fazendo tudo isso pelo mesmo preço do ingresso desse ano. Ou seja, em 2020 você vai ter um dia a mais pelo mesmo preço de 2019. Tipo aquelas promoções na Casa Bahia, sabe? Aqui a gente faz tudo o que a gente precisa para deixar o cliente feliz. Tem uma surpresa pra vocês, as 10 primeiras pessoas que entrarem no site vão ganhar absolutamente nada. Mas entrem lá e garantam seu ingresso, porque, né? No ano passado muita gente ficou sem, então faz favor, topia.com.br e @topiacwb em todas as redes sociais, inclusive Twitter, se você curte os tweets. Entra lá que a gente também tá no Twitter agora, pra acompanhar todas as novidades e ficar sabendo de todos os artistas que vão vir no ano que vem. É isso, agora fiquem com Bastos. Bom, em 2007 para 2008, eu fui no Recife dar aula, e aí eu conheci um aluno que na verdade já estudava arte há muito tempo, mas ainda não tinha começado a estudar 3D. E 3D é uma técnica que você aprende, mas a arte, que é algo muito mais profundo, foi ele que na verdade me ensinou no dia a dia. Depois eu tive a grande felicidade de morar com ele em 2011, a gente estava na Nomon estudando, e a gente trocava ideias demais aí sobre tudo, e para mim, eu sempre cito como uma das maiores referências intelectuais e artísticas. Ele tem uma percepção gigante, assim, incrível para character design, sensibilidade, assim, a flor da pele no sentido mais puro, e mudou muito minha vida de eu olhar assim e falar, quero ser como ele, não igual, que é impossível, mas quero ter essa preocupação com a arte. Eu lembro dele explicando porque o pé grego é assim, o italiano é assado, isso, eu fiz isso, o tamanho disso, que simbolizou tal coisa, equilibrou mais. Foi um mundo gigante, assim, diferente para mim. Foi aí que eu comecei a estudar História da Arte e dei a palestra para vocês por isso, porque em 2008 eu conheci essa pessoa aí que mudou minha vida e sempre me inspira demais. Apresento a vocês, digníssimo Rodrigo Bastos, minha inspiração. Boa tarde, pessoal. É indescritível a oportunidade de estar aqui. Utopia eu não conhecia, teve ano passado, eu não estava aqui, mas eu nunca vi um evento tão caloroso, tão feito para artistas, de artistas para artistas, e eu sinto que é um privilégio estar aqui, de ter sido convidado para falar com vocês sobre as coisas que eu acredito e as coisas que eu faço. E assim, primeiro eu preciso falar sobre mim. Eu acho que pouca gente me conhece. Eu não sou tão popular porque eu não sou tão bom em redes sociais, assim. Eu sou meio... Eu não sei, eu tenho meus defeitos, assim. Só que o que acontece é que eu posso passar para vocês um pouco das coisas que eu acredito, das coisas que eu aprendi. E eu nunca quis ser bombeiro, nunca quis ser piloto de avião, astronauta. Eu sempre quis ser artista, nasci artista. E tudo... O meu interesse nunca foi em uma ferramenta, nunca foi em nada, sempre foi no geral, né? Eu nasci numa casa que minha mãe colecionava antiguidades e eu via arte por todos os lados, inclusive no pé da mesa, em qualquer lugar tinha alguma coisa esculpida ou pintada, os pratos todos pintados.
E eu vou começar a falar sobre mim com um acontecimento do ano passado, né? Que eu acho que define bem como eu sou e o que eu penso. Não é o tapete de boas-vindas da minha casa, mas o que é que aconteceu nesse dia? Também não torço para o Paysandu, eu torço para o Sport, Clube do Recife. E assim, eu cheguei em casa cansado do trabalho e eu entrei no elevador. Eu moro no 20º andar, só que abaixo do 20º tem o 18º e eu apertei no 18º sem querer. Só que aí depois na hora eu percebi e cliquei no 20º também. Só que no trajeto de subida eu esqueci que eu tinha apertado no andar errado. E quando eu saí, todo mundo percebe, né? Todo mundo conhece já como é o próprio hall de entrada da sua casa. Só que eu não sei, eu acho que é o jeito que eu penso nas coisas. Eu entrei, me deparei com todos os meus vizinhos estavam com tapetes diferentes. E eu, que não tinha tapete, tinha um tapete novo. Na minha cabeça era assim. Aí eu disse, deve ter uma empresa que vende tapete e que está fazendo uma ação de marketing no prédio inteiro. Colocou todos os tapetes diferentes em todas as casas. E eu fiquei, eu gostei do meu. O que é que eles devem pensar? Eu acho que eles jogaram um panfleto embaixo de cada porta com a promoção do tapete que estava na minha casa. E aí eu disse, então está debaixo da porta, porque eu quero comprar. Eu gostei. Aí eu comecei a colocar a chave, não abria, tentava, não funcionava. E aí depois de uns 5 minutos, é que eu realizei que eu não estava no andar correto. E aí eu parei assim, subi, e quando eu cheguei em casa eu disse, eu não sei o que aconteceu. Foi meio que um limbo, eu entrei num vórtex que não sabia sair. E isso acontece com muita gente em várias outras situações, né? E essas situações, que às vezes você pensa demais, na verdade era uma coisa simples que você poderia ter caminhado em outra direção. E isso é um pouco sobre mim, agora um pouco da minha parte profissional. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pouca gente sabe, mas eu trabalhei na Marvel. Eu trabalhei no filme Homem-Formiga e a Vespa. E eu tinha assinado um termo que eu não podia falar para ninguém. E assim, foram horas de trabalho árduo e intenso. E eu fui responsável pela cena do restaurante. E aí eu vou passar um clipe para vocês, para mostrar essa cena e vou explicar todo o meu trabalho nela. We good? Yeah. I'll be right back. Can I have one of these? No. Ah, Susan. Welcome to We. Sonny. We is French for yeah. As a yes from the table, yes to locally sourced, and yes, plant on the fourth table. Well, let's hope it also means yes. Do you have the component I ordered? Fui figurante no filme, porra. E assim, essa loucura toda... Você vê, né? 1 segundo no MCU, porra. Né? Já faço parte, né? Aqueles bilhões lá, tem uma partezinha minha aí que eu não ganhei ainda. Mas, porra, tá aí, né? Tá no ar. E essa é uma foto da época que eu tava lá, nessa cena. E foi incrível ver como a Disney fazia o filme. E pela primeira vez estive de frente para uma grande produção milionária, com atores milionários e várias coisas acontecendo, e era assim, um gelzinho em cima da luz, está um pouco amarelo, mudava quase nada, e o cara, agora tá bom, entendeu? Era uma coisa assim que... E aí, como eu tinha assinado um termo, eu estava com o celular, entrava no envelopinho lá, e você não podia fazer nada, óbvio, eu lembrei de tudo que eu estava fazendo, e como foi minha cena lá. E eu passei 5 dias lá fazendo, eu pegava o prato do vilão, aí eu disse, nossa, peguei o prato do vilão, na hora vai dar um close em mim, eu vou pegando o prato assim, ó. No final virou 1 segundo, no blur lá atrás, assim. Que é bom também, né? Mas assim, eu tive que desenhar e é muito próximo do que realmente estava acontecendo do meu lado. Então, a minha memória fotográfica,
Ela tem dessas, assim, eu até hoje lembro de muitas coisas que passaram há muito tempo. E eu tenho esse desenho hoje comigo como uma recordação. Tem até um envelopinho que fala do garçom, né? A roupa do garçom, aí o cara ajeitou a roupa, tudo certinho e tal. E aí, só que o que eu acho injusto é porque, Homem-Formiga e Vespa não faz jus ao meu trabalho nesse filme. E eu acho que o ideal seria Homem-Formiga, Vespa e garçom, né? Seria muito mais legal, né? Eu poderia ser um Vingador também. Mas Kevin Feige decidiu que ia me desaparecer no estalo do Thanos, então eu não podia estar lá com todo mundo, né? Mas assim, falei da minha vida pessoal, agora falei da minha vida profissional. Vocês não estão aqui para ver arte, não, né? Eu acho que não tem sentido, né? Só um figurante de boa. Mas assim, o que interessa mesmo, assim, o que eu quero passar para vocês, sem essa brincadeira toda, é... Vocês sabem a diferença de um relógio analógico para um relógio digital? Óbvio que são diferentes, né? Essa é a grande diferença, né? Mas o relógio digital, ele pula do meio-dia para o meio-dia e 1. E existem infinitas horas entre meio-dia e 1. O analógico não. O ponteiro percorre entre meio-dia e 1, ou seja, o espaço infinito, ele percorre todas as horas. A gente foi... Isso é uma das coisas que eu mais me motiva como artista, é que a humanidade sempre foi muito binária, sempre foi muito... E óbvio que foi isso, essa mentalidade binária do 1 e do 0, que fez a humanidade evoluir para onde ela chegou hoje. E assim... Mas só que faltou uma parte. Toda vez que você simplifica, você perde. Você nunca vai conseguir simplificar e manter tudo. Esse é o preço que você paga pela evolução, né? Esse é o preço que você paga para dizer assim, você aluno está reprovado e você aluno está aprovado. Você vai perder naqueles reprovados e aprovados um grande gênio. Você vai desmotivar uma pessoa que estava lá com outras ideias. Você vai desmotivar um aluno de artes que tirou 0 em geografia e repetiu de ano e você chamou os pais dele para conversar na escola, né? E isso aconteceu comigo. Nunca reprovei, mas assim, eu sempre fui um aluno muito assim, cobra nos estudos, né? Passa se arrastando. Só na média ali, ó, só... E a minha maior inspiração, que conseguiu unir o binário e o orgânico, porque assim, ser orgânico é ser binário também. Só que ser binário é só ser binário. Não existe um meio termo. E o cara que conseguiu, que é a minha maior inspiração para tudo isso, é o Leonardo da Vinci. E ele conseguiu compreender o mundo e juntar. Você fazer a ciência e a arte de mão dada aqui, a ciência ensinando a arte a voar mais alto e a arte ensinando a ciência como voar. Só que depois de um tempo a ciência meio que foi esquecendo, foi um tentando brigar com o outro, como uma rixa que não existia. E acontece isso, acontece de você ver um professor de matemática falar que você não estudou o suficiente para ser isso, isso e isso. Um advogado ter, um engenheiro ter, ou seja, não tem uma relação de equilíbrio, né, entre um e outro. E como que você faz isso? Você simplesmente não aceita que existe uma verdade absoluta em tudo. Pode não existir, pode existir, não tem problema nenhum. A gente não necessariamente é o que a gente estuda. A gente acha sempre que vai ter uma solução em estudo. Vai ter uma solução, um professor vai falar para você qual a solução, alguém vai falar, algum livro vai dar uma informação para você que vai abrir sua mente em tudo. E não é bem assim. A gente é um ser orgânico e um ser que a gente não tem controle de tudo que a gente faz. E essa é a coisa mais maravilhosa do ser humano, é que a gente não tem controle de tudo. Nem no próprio coração, a gente não escolhe que ele vai parar de bater, nem o próprio cérebro. A gente não escolhe que vai parar de pensar em alguma coisa que está martelando nossa cabeça e fazendo a gente se sentir mal. A gente não escolhe porque a gente não tem o botão de liga e desliga. Entendeu? E a coisa mais interessante disso tudo é, todas as culturas
foram desenvolvidas dessa forma, de uma forma 100% orgânica, que não tem relação nenhuma com, eu vou fazer isso por conta disso, e não tem essa relação de ciência e tudo. O que acontece é que a cultura ela surge de uma forma natural. E a curva de um peixe entra na comida, e entra na arquitetura, e entra na vestimenta. As cores vão uma pegando as outras, só que isso, o Japão não combinou e disse, vamos fazer assim, essa é a nossa identidade visual. Não existe isso, não é nossa marca, Japão. Tipo, não tem essa noção. E você tem que respeitar isso com o que você é. Você, por mais que você seja só, você é uma cultura. Cada indivíduo tem uma cultura própria. E essa cultura vai depender de tudo. Vai depender do que você está ouvindo, do que você está comendo, onde você está andando. Aquele terreno baldio que você passa quando volta para casa vai ficar na sua cabeça. E, dependendo muito do lugar onde você vive, tudo vai mudar. E isso é uma coisa maravilhosa. E assim, imagina que aqui vocês veem, eu até procurei uma imagem que não tinha um sushi de salmão, porque o salmão já está ali em cima, branquinho e laranja, assim. É como se um dependesse do outro, mas assim, o cara comeu e pensou, só que ele, na hora de escolher a cor do tecido, ele já tinha aquela ideia daquela cor, ele não estava criando aquilo do zero. E cada um de vocês é isso, se você escuta uma música, se você faz qualquer coisa, tudo isso vai influenciar na forma como você cria. E eu acho que, usando essa ideia, existe um conceito que eu acredito que seja real, que seria o maior de todos, né? Se você considerasse o planeta Terra como uma cultura só, e aí o planeta Terra foi inspirado por alguma coisa. E ele foi inspirado pelas estrelas para se tornar as estrelas. E o que é que ele fez? Todas as noites, todos os povos viam as estrelas. E chegou um momento que a gente, antigamente você olhava a Terra de fora, era só uma pedra escura, que não tinha nada à noite. O ser humano veio, pode não ser verdade, pode ser, só que imagina você olhar uma coisa que se ilumina, que ilumina só, que brilha diferente de fogo, e que você um dia conseguiu criar. Se não é verdade, eu gosto de acreditar que seja, porque nunca vão conseguir provar isso. Porque isso é uma coisa que não é binária, você nunca vai dizer que está um artigo científico que prova que os seres humanos se inspiraram nas estrelas para montar povoar o planeta Terra e transformar aquilo se um alienígena orasse de fora, diria assim, parece um espelho que está refletindo todo o universo. E eu vou pegar uma parte simples e vou tentar fazer uma metáfora aqui para vocês, que é, por exemplo, se você quiser fazer um desenho, uma escultura, qualquer coisa a partir do braço humano. E você vai ter, assim, várias coisas para você estudar, várias possibilidades. Só que, assim, considerem que o braço, ele começa... Vamos considerar que ele começa aqui no ombro e termina na ponta do dedo. Vamos considerar que a ponta do dedo é uma montanha e que o ombro é outra montanha. E a gente só precisa atravessar. Que a gente vai começar daqui e terminar aqui, e no final a gente vai ter um braço. Para essa montanha você não consegue. Se você tentar pular sem nada que se lhe sustente, você não vai chegar lá. Você não vai chegar nem na ponta do dedo, certo? Essa ponte ela precisa ser construída com conhecimento, com professores como Souza, entendeu? Com vários mestres da antiguidade que já não estão mais com a gente, mas que deixaram um legado. São livros e mais livros de informações. E se você considerar que existe vários tipos de ponte, não existe uma só forma de aprender, não existe uma só forma de fazer o braço. Cada um pode construir uma ponte diferente, porque a ponte é binária, a ponte é uma construção que vai de um lado ao outro. Mas o que é o braço? É a forma como você anda em cima da ponte. E essa é a única coisa que você tem que se preocupar. A forma como você vai sair de um ponto A ao ponto B é o que vai dar o ritmo no braço, é o que vai sair e que vai dar a fluidez. Se você quiser que ele seja estranho, travesse estranho. Mas no começo você está lá segurando porque você tem medo, porque sua ponte está toda desestruturada, porque não juntou referência suficiente. Você não montou você não tem professores que lhe suportaram e que conseguiram. Aí você fica, Souza, me ajuda, Felipe, me ajuda. Aí vai só no... E
E aí o braço sai assim, ó. Tipo, todo errado, nada funciona. Quando a ponte estiver estruturada e você puder andar de boa, e você não tiver mais medo de cair, já que tudo aquilo que você fez foi muito bem estruturado, aí você tem a capacidade de não se importar mais com a ponte. Ou seja, você usou o binário para se transportar, mas você eliminou ele na hora que você não precisou mais dele, não precisou se preocupar mais com ele, porque ele já estava lá. E é isso que acontece com todo tipo de conhecimento que você desenvolve. Você tem ele, você se sente inseguro com ele, mas depois de um tempo você vai ter essa noção de que quando você andar e você andar seguro nela, você não vai precisar mais pensar na própria ponte. A mentalidade humana de racionalizar as coisas foi o que fez ter a construção de quase tudo que a gente tem como didático, né? A gramática não veio antes da linguagem. A gente já falava antes e se comunicava. Depois que vieram escrever o livro para colocar essas regras e impor tudo do jeito certo. Não ache que você vai começar no que veio depois. Entendeu? O corpo humano é um corpo humano. O corpo humano não é um monte de cilindro e coisa. Você tem que entender que é difícil. E é difícil porque é orgânico, porque é infinito. É impossível você dizer assim, escolha a quantidade de páginas que você quiser e a quantidade de palavras que você vai escrever. Deixa uma pessoa ler e deixa ela desenhar. Assim que ela terminar de ler, ela vai desenhar a coisa perfeita. Não vai. Porque não é assim que funciona. E eu acho, às vezes, até muito perigoso quando alguém que já sabe desenhar passa essa imagem de que as coisas são simples, e isso só desmotiva o cara, dá uma rasteira e começa a você achar que, porra, mas realmente é só cilindro, e cilindro eu não estou nem cilindro eu estou conseguindo fazer. Quem dirá a mão? Só que o cara que está fazendo a mão com cilindros, ele já lembra daquela mão, de algum outro desenho que ele já fez, de alguma outra estrutura. E se eu lhe der esse conjunto aqui de letras, você pode, com esse conjunto de letras, organizar essas letras de uma forma que você pode se tornar hoje a pessoa mais importante do mundo. Você pode montar essas letras de uma forma que você hoje vai ter um best-seller mundial e você vai ser milionário no dia seguinte. Agora, não vai ser o botão randômico que vai jogar um monte de letra dessa, vai transformar em palavras e significados e vai transformar tudo aquilo numa história, num Dom Quixote, na Revolução dos Bichos. Aqui é só letra. É a ferramenta, entendeu? Para você se comunicar. E a arte é assim, você tem ferramentas para se comunicar. Mas nada é mais importante do que a própria comunicação. Você nunca deve colocar uma coisa na frente da outra. Mas existe uma coisa que eu penso assim, que eu posso ter dado a entender que as palavras não explicam os sentimentos. Porque o sentimento é uma coisa orgânica e as palavras são binárias. Mas existe um exemplo legal que eu quero trazer para vocês, que as palavras são capazes de expressar sensações e sentimentos, mesmo que não sejam arte, porque eu não estou falando aqui de poesia, porque poesia vocês sabem que ela atinge outro nível de comunicação. Sem ser nenhuma das artes, eu vou mostrar aqui um exemplo. Filme que eu adoro, não sei se vocês gostam. E aí, o exemplo é esse. I'm old, Gandalf. I know I don't look it, but I'm beginning to feel it in my heart. I feel thin, sort of stretched, like butter scraped over too much bread. I need a holiday. A very long holiday. And I don't expect I shall return. In fact, I mean not to. Se eu perguntar para vocês como vocês estão se sentindo agora, vocês vão tentar achar uma palavra simples, uma coisa de estou triste, estou animado, estou cansado, estou com fome, estou... Só que existem infinitos significados para a palavra estou feliz. Só que a gente aprendeu que felicidade é uma palavra só e que a gente pode
usar ela quando a gente estiver nesse espectro inteiro de opções de felicidade. Só que com a metáfora, que eu gostaria de chamar do idioma do artista, é a forma como você atinge a organicidade de uma comunicação. Quando o Bilbo fala para Gandalf que ele se sente fino como manteiga espalhada num pedaço muito grande de pão, todo mundo aqui já espalhou manteiga em pão e espalhou pouca manteiga, sei lá, acabou, está no final. E você vê quando você tenta espalhar. Só que ele está fazendo isso como o que ele está sentindo agora. E mesmo que você não tenha a mínima ideia de como a manteiga se sente, porque não existe essa opção, você sabe exatamente como ele se sente. E isso é uma das coisas praticamente perdidas hoje em dia. Ninguém fala uma coisa com tanta profundidade, com tanta abertura. Então, é difícil para hoje vocês pensarem numa metáfora que digam exatamente como vocês estão se sentindo. Mas tentem exercitar essa forma de se comunicar de uma maneira que a profundidade da sua comunicação dê o valor àquilo que você está sentindo e não desmereça aquilo que você está sentindo. Porque se uma pessoa está triste porque uma mãe está triste porque perdeu um filho, não tem palavra para dizer essa tristeza. Não é estou triste, muito triste, muito, muito triste. Não existe nenhuma opção se não for uma metáfora, alguma coisa que dê um significado a mais, que você se transporte para outro objeto e consiga ter essa sensação, né? E eu acho que é até mais difícil você ter essa compreensão, porque a gente teve uma vida acadêmica, a gente vai para a escola, a gente só aprende as palavras que tem no dicionário, e é difícil você usar essa combinação. Eu acho que é meio que uma coisa meio perdida. Meu avô falava bastante comigo em metáforas e coisas, eu achava muito interessante. Sempre abria bastante minha mente, né? Então, quando não encontrar palavras, crie sua metáfora ou se comunique através da arte. Metáfora não necessariamente é arte, né? Se você não vai poder, assim, como você está se sentindo, e você vai lá e pinta um quadro e dá para a pessoa, porque não tem tempo, tá? Você tem a opção, de falar alguma coisa um pouco mais profunda. Não se atenha somente no que você aprendeu e no que você quer fazer. Eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui, ele é o Amir Klink. E ele, nos anos 80, ele cruzou o Atlântico Sul com um barco a remo. E nessa travessia, muitos já tinham tentado e o barco tinha virado e o cara tinha morrido na travessia. E aí, ele foi até o engenheiro e fez: eu quero criar um barco que não vira, porque o barco de todo mundo está virando. E aí o engenheiro falou para ele: não é certo você pedir um barco que não vira. O certo é você pedir um barco que permita ser virado, quantas vezes for, que ele nunca vai afundar sozinho. Ou seja, esse é o projeto do barco que sempre vira e que não tem problema ser virado. Porque ele vai estar lá dentro, fechado, ele não vai nunca perder, ele sempre vai virar e sempre vai ficar em pé. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes para qualquer artista, né? Você não pensa em bater contra. É que nem o Bruce Lee fala, né? Seja água, né? Se comporte como a água, que seja fluida, mas quando for para ser duro, seja duro e quebre. Na arte de vocês, pensem isso. Não pensem, eu não quero fazer isso. Vocês pensam, eu quero fazer isso de uma forma que é boa para mim. Não faz essa negativa, sempre vai afastar de vocês coisas, entendeu? Agora imagina se você é capaz de transformar tudo o que é ruim e o que você não quer em uma coisa que você quer e que é melhor para você, né? Mas assim, vocês viram o início da palestra que fala de clássico, rock, jazz, não estou falando de música. Até agora eu realmente não falei de música e não falei nem de clássico, rock, nem jazz. Assim. Seria aquela fuga do tema da redação do vestibular e era 0 e ponto e corte. Mas vamos agora passar para a parte que agora vocês vão entender porque eu falei isso tudo, né? Clássico, rock e o jazz. Eu escolhi essas palavras exatamente pelo comportamento e não necessariamente pelo estilo musical, né? E como eu falei que tudo era binário, não tem problema se você é modelador, se você é pintor, o que é que você faça na sua vida. Se você conseguir pegar características de
lugares completamente diferentes e trazer para você e fazer tudo isso caminhar para que lhe engrandeça de alguma forma, você vai ser muito melhor em tudo que você faz. Porque não existe aquela matar 2 coelhos com a cajadada só. Você pode matar 100, varando o coelho assim, né? É possível, entendeu? Se o cara, não, pô, tem que hoje ir para o inglês e queria estar desenhando. Tipo, véi, tá tudo aqui, tipo, vai aprender inglês e vai ser bom também. Não fica nessa, eu queria estar jogando futebol e não, sabe? É importante você entender que as coisas caminham juntas, né? E só vou começar com um clássico por enquanto, que é o quê? É o fundamento e tudo que foi desenvolvido pela humanidade. Você não precisa começar do primeiro degrau. A humanidade deu de presente para você, assim, ó, um monte de degrau, assim, você já pulou vários degraus quando você nasceu. Você não foi o cara que veio durante meses navegando, atravessando o oceano, passando fome e com dor, e doente, e morrendo e sendo jogado no mar. Tipo, não foi isso. Você está aqui, nasceu na maternidade, na incubadora legal lá. Um monte de coisa legal que você... Ou seja, o passado foi o que trouxe você aqui. E se você não se ligar com o passado, você vai ser mais um cara do passado fazendo as mesmas coisas erradas e errando da mesma forma. O clássico é isso, é quando você se preocupa com o que já foi feito. Eu vejo muita gente reclamando, mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso tal, e não sei o que lá, com tanta coisa de graça aí, com tanta oportunidade, tanto livro, tanta biblioteca pública, que não tem ninguém. Entendeu? Aí o cara fica falando que acha que o Bob Steele, o Antropos, vai salvar a vida dele, como se fosse como se o Antropos tivesse criado a forma de modelar um rosto humano, entendeu? Não é isso, você não precisa disso tudo. Às vezes o cara reclama e não sabe nem se foi Da Vinci ou Michelangelo que pintou o teto da Capela Sistina. O cara não sabe. Ou seja, você tem que ir atrás, olhar tudo o que foi feito, e quando você for ir para a escada, você já vai pular 5, 10 degraus de uma vez só. Entendeu? Quando eu estava em Recife, eu fui para casa, eu queria resgatar um vídeo de quando eu era criança. Só que eu tinha em casa uma fita VHS antiga de quando eu era criança e 4 vídeos cassete quebrados. Eu passei dias e dias e dias tentando consertar os vídeos cassete. E não consegui, porque vídeo cassete funciona com uma engrenagem que se você pula um dente só, ele já não funciona, porque a fita tem que entrar de um jeito, puxar a alavanca aqui, puxar para cá, puxar a fita por dentro, rebobinar. Aí eu fiquei pensando, eu disse, uma parada que era só você empurrar o negócio, apertar o play lá, eu não consigo nem consertar. Ou seja, se você jogar um cara numa ilha deserta com videocassete, as peças todas separadas, o cara morre e não monta. Sem um manual, sem ter conhecimento prévio. Isso quer dizer o quê? Que existe um livro que ensina a montar videocassete do jeito certo, existem as pessoas que criaram videocassete que poderiam lhe ensinar a montar um. Isso é o clássico. É você saber que existem coisas antes de você que vão lhe ajudar a fazer outra coisa. E assim, com um exemplo simples desse, uma obra de engenharia absurda, um cérebro e uma vida não conseguem sozinhos desenvolver tudo que foi desenvolvido até chegar nesse ponto. Eu não consegui nem limpar direito o videocassete, entendeu? Foi um negócio assim, um tormento. E hoje é só um leitorzinho lá com DVD, Blu-ray. A humanidade é muito foda. Eu sou muito fã do ser humano. A galera pega e fala muito assim, eu prefiro os animais e tal. Talvez eu prefiro o ser humano. Por mais que eu adore os animais, mas o ser humano é muito bom, cara. É muito. Olha onde ele chegou. Tipo, vocês estão sentados num negócio, olha isso aqui, tipo, é uma imagem que vem do nada. É só luz e sei lá, tipo, é muito bom, cara. E vocês deviam admirar tudo isso, tudo que foi construído e tudo que foi feito antes disso. E eu trouxe essa imagem aqui, que foi há pouco tempo que eu fiz, de uma banda, de uns amigos meus, uma banda de rock. E eu fiz essa imagem para ilustrar o que seria clássico, porque ela traz muita coisa clássica da minha formação, além de trazer a própria evolução da época, né? Das histórias e tudo, dos períodos, né? da nossa humanidade. E eu queria trazer essa para ilustrar o que seria do clássico, que seria a gente beber da fonte e agradecer todo mundo que está atrás, a gente subindo nos ombros dos gigantes mesmo.
E assim, não esqueçam nunca disso. Assim. Só que a gente já passa pro rockzão, né? E o que é o rock? O rock é aquela atitude, aquela rebeldia. Só que atitude e rebeldia sem controle e sem disciplina não chega a lugar nenhum. As bandas mais famosas de rock da história, Guns N' Roses lá e tudo, a galera monstruosa assim, por mais rebeldes que eles fossem, eles iam ensaiar, eles iam participar de reunião, eles pensavam na banda. Quando ele subia no palco, ele já sabia que ele tinha que estar vestido de uma forma que fosse legal. Ele se preocupava, ele era uma pessoa muito preocupada. Todo mundo que fez sucesso com o rock não foi só puramente rebeldia e aproveitamento e oportunismo, entendeu? E o que vocês têm que fazer é, quando a oportunidade surgir, vocês têm que ser muito disciplinados. Só que a rebeldia é que vai fazer você chegar num lugar muito longe. É o que vai fazer você romper o status quo, o que vai fazer você fazer as coisas diferentes. A humanidade, ela só evolui com rebeldia, só. Não existe assim, vou fazer o que meu amigo aqui também está fazendo do lado. Se fosse assim, a gente ainda estava nas mesmas coisas, tendo ainda, sei lá, um rei mundial para o mundo todo, e um monte de escravo, um monte de gente. Entendeu? Seria uma coisa completamente, se não tivesse aquela força, aquela coisa que você diz, porra, vamos aí, vamos quebrar isso, vamos fazer tudo. E só que agora, em relação à arte, você precisa quebrar isso de uma forma organizada e responsável. E aí eu trouxe uma imagem que foi a capa do CD da banda Angra que eu fiz. Só que como foi? Não foi o Rafael Bittencourt que chegou para mim, ligou e falou, Rodrigo, eu vi seu portfólio online e eu queria que você fizesse a capa do CD para mim. Não foi assim. A forma que aconteceu comigo foi, eu fui até o show, cheguei para ele e falei, se você um dia quiser alguém que faça uma capa, esse é meu trabalho. Só que esse trabalho que eu estava mostrando para ele foi feito, a ousadia de chegar até ele e chegar com um monte de papel impresso com o meu trabalho, que seria representado pelo rock, essa ousadia de chegar até ele e não esperar que alguém se interessasse pelo que eu estou fazendo, ao mesmo tempo teve essa força para ele e para mim. Só que eu sei que tudo que eu criei, eu estava confiante que se um dia ele me pedisse, eu ia conseguir entregar o que ele queria. Mesma coisa aconteceu com Guns N' Roses. Eu cheguei num hotel, fiquei lá até em São Paulo. Lá foi a primeira vez que eu tinha ido para São Paulo. Eu virei a noite no hotel e aí consegui falar com o guitarrista. Eu disse, não, meu trabalho e tal, não sei o que lá. E eu consegui trabalhar por um bom tempo com o Bumblefoot, que era o guitarrista antigo. Agora que a banda voltou, ele saiu. E eu não tive a oportunidade de fazer a capa do CD novo, até porque o Guns não faz um CD novo há um bom tempo. Acho que talvez seja por isso que eles não me ligaram ainda. Mas eu queria muito. E quando eu decidi pegar essa jornada assim e fazer assim, eu quero ir atrás das pessoas que eu admiro e tentar trabalhar para elas. Até pegar pessoas que eu admiro e dar presentes para elas, entendeu? Porque é tudo muito inverso, é sempre assim. O cara que é o cara do dinheiro, o empregador, que vai ter que ir atrás de você e você vai ter que se submeter a entrevista e tudo. Você pode fazer o inverso também. Ou seja, não é binário, é tudo orgânico. Ou seja, você não tem aquele movimento de entrevista de emprego com currículo na fila, e, sabe? É tudo muito... É organizado para a sociedade, mas não necessariamente funciona. E agora é o último, que seria o jazz. E o jazz o que é? O jazz é a capacidade de você ser fluido e de improvisar. E o que é improvisar? É você não se preocupar com o que está vindo para você. Você não acha que é ruim, você não acha, nossa, eu não curto isso, eu curto isso, então não quero. Com jazz é assim, quando o cara do piano toca uma nota errada, ou ele toca uma coisa que você não estava esperando, você transforma aquilo numa coisa para a banda funcionar melhor. Aquilo pode funcionar, aquela música pode ser muito melhor do que qualquer outra coisa que eles fizeram. Uma partitura de jazz pode ter uma página só e pode ser muito simples. Um show de jazz nunca é igual ao outro. Os grandes gênios da música foram ótimos improvisadores, né? O Mozart, ele era um gênio do improviso. E se ele tivesse na época de hoje, ele seria provavelmente um pianista de uma banda de improviso de jazz. Porque é isso que
E trazendo para a arte, o que é que isso é? Se a coisa vem para você, que eu até tinha falado um pouco antes agora, se ela vem para você, uma pedrinha, você pega e transforma em ouro. Só que a forma como você vai pensar em como transformar isso e manter você sempre motivado é o que vai fazer, putz, o negócio vem e eu transformo. Ou seja, é quase como se você fosse indestrutível, você fosse imortal. Porque se o cara chega para você com um negócio que você não gosta e você transforma numa coisa que você gosta, o que é que ele vai ter para fazer mais? Não tem mais o que fazer. Imagina aquele nó que você tenta soltar, ele começa a apertar mais, e ele vai começando você, puta, não está conseguindo. Você tem que ser o nó. Quando alguém tentar abrir o nó, você não aperta mais, entendeu? Tipo, o jazz faz isso. O jazz pega alguém que está vindo, algum elemento que está vindo com uma noção completamente diferente de você, e você transforma numa coisa que é muito melhor para você. O cara que lhe fez mal vai ser o cara que vai lhe fazer bem se você transformar, entendeu? Tem várias coisas na minha vida e das pessoas que eu conheço que aconteceram dessa forma. Quando parece que tudo é uma tragédia, quando tudo parece que está perdido, no futuro você vê e conecta. Você vai, puto, o negócio realmente, se eu não tivesse aqui, não teria... Aquilo que aconteceu não me traria aqui. Eu não passei no primeiro vestibular, eu passei no segundo. Só que quando eu passei no segundo, eu fui para o interior. E no interior eu aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido. Eu aprendi a morar só, a me virar. E, tipo, tudo isso você tem que entender que são elementos da sua vida que você tem que transformar em coisas boas. Você não pode ficar achando que, puta, eu sou um azarado, só vem merda para mim e tal. Se o cara chegar para você com um cano de PVC, um cogumelo e uma tartaruga, você faz o Mario Bros, entendeu? Você não fica achando que, porra, um negócio mó zoado aí, hein? O cara recebeu uma espada, um dragão e uma armadura e eu tô aqui com esse, sabe? Então, não é bem assim. Você tem que entender que se você conseguir funcionar dessa forma, você vai ser indestrutível em arte. Entendeu? Ninguém vai chegar para você e vai oferecer alguma coisa que você não consiga fazer. E para ilustrar o jazz, eu coloquei essa imagem aqui, que é mais ou menos... Foi difícil pegar essas imagens dos diferentes trabalhos que eu faço e das coisas que foram aparecendo. Disse que faz uma escultura. Eu disse, tá bom, faço. Aí faz agora uma escultura digital que vai virar um busto de metal. Eu disse, vamos aí, eu não sei como é que imprime em 3D, como é que manda para a fábrica. Eu trabalhava pintando estátuas na Iron Studios. Pintava as estátuas do Ricardo aqui, pintava do Igor Cato. Tipo, era um prazer, só que eu nunca tinha pintado estátua antes de entrar na Iron. Eu pintava. Entendeu? Só que não existe o binário. É isso que eu queria passar para vocês. Não existe... eu nunca pintei estátuas, eu acho que eu não sou capaz de... É quase a mesma coisa, é só você entender, dar uma lida, ver o que é que pega, o que não pega, se você passar a unha, se vai sair ou não, se você vai ter que passar o verniz antes ou depois, se é tinta óleo ou acrílica. Vai testando, pega o desafio, abraça o negócio, entendeu? E o projeto que eu tenho, que é um projeto mais recente, o que eu tenho mais orgulho, ele consegue ser o clássico, o jazz e o rock, todos juntos. E, assim, é uma das coisas que é bem emocionante por tudo que foi passado, por tudo que aconteceu. E, assim, em 2014, eu estava desempregado, eu coloquei em questão a qualidade do meu trabalho. E eu não tinha dinheiro para me sustentar em São Paulo, talvez eu tivesse que voltar para Recife. Só que em 2014, eu estava lá, minha mãe estava ajudando, meu irmão também estava me ajudando. E aí eu fiquei pensando assim, será mesmo que é questão de qualidade? Será que eu não vou ter uma oportunidade? E assim, eu não tinha nem motivação para divulgar meu trabalho, para pedir emprego para ninguém. Sabe, era uma coisa que eu estava num processo de pensamento muito grande. E surgiu um concurso, que era um concurso, o terceiro filme do Hobbit, o último filme, A Batalha dos Cinco Exércitos, estava para sair. E tinha um concurso que era, se você fizesse um vídeo dizendo o quanto você era fã do Hobbit, você ia para Nova Zelândia assistir a estreia do filme com Peter Jackson numa sala especial de cinema. Aí eu fiz, caralho, vamos aí. Eu tenho um tema, eu adoro a Terra-média, o universo do Senhor dos Anéis, eu vou fazer isso.
e vou fazer o máximo que eu puder, da melhor forma que eu puder. E o que eu fiz foi isso aqui, eu fiz em 20 dias até. Valeu, galera. Obrigado. Peguei até, comprei pãozinho, tomate cereja, montei lá o negócio todo. Putz, botei a espada aqui, botei um negócio aqui, fiz todo o trabalho, né? Mandei orgulhoso. Esse não era o áudio original do concurso. O áudio original sou eu falando. Tem até no YouTube, mas eu não queria colocar aqui, não. Que é meio... Não, eu não gosto muito da minha voz, não, né? Que nem mandar o áudio no WhatsApp, você fica meio achando estranho o negócio. Então eu deixei essa trilha sonora clássica aí. E aí quando eu mandei para o concurso, foi um animal. Tipo, um animal. Eu perdi. E o cara que ganhou era muito ruim. É muito ruim. Tipo aquele... Não tá porque eu não posso. E aí, isso foi me consumindo. Eu disse, não é possível, não é possível. Como é que o cara desse foi julgado o melhor fã? Eu não sei o que lá. Eu fiquei muito puto. E aí, poucos dias depois, a Evangeline Lilly, ela promove um concurso. A Evangeline Lilly, que era a que fez a Vespa e que ela fez a Tauriel no Hobbit, ela fez um concurso, que era isso aqui. E eu lembro que eu dei o print screen nesse concurso quando faltava 2 segundos para ele acabar a inscrição. Eu já tinha feito minha inscrição. Só que eu disse, não, eu vou guardar essa memória aqui, que talvez um dia isso dê certo. Aí eu dei o print. E esse print é ela falando que tipo, tem para uma causa nobre, né, com doações com doações das pessoas, as pessoas teriam a chance de ir com ela no tapete vermelho do Hobbit, que era muito mais legal do que assistir o Hobbit com o Peter Jackson. E era ir com ela no tapete vermelho e participar disso tudo, né? Participar da celebração do filme. E aí eu fiz minha doação lá para uma instituição. E, tipo, esperei o resultado Infelizmente não era concurso, eu não podia fazer nada, era só esperar o sorteio. Eu perdi também. E aí, por ter perdido, eu fiz, Só que, por ter participado desse sorteio, eu recebi em casa o livro infantil que ela tinha feito. E aí, esse livro, eu comecei a ler, e ela escreve muito bem. Eu adorei as rimas, adorei que a história era um pouco mais sombria, porque eu adoro história para criança que tem um viés mais sombrio, não é aquela coisa muito, muito lúdica e perdidona, assim, tipo, tudo é felicidade. Eu acho que criança gosta disso também. O medo da criança é diferente do nosso medo. O medo da criança é um medo que empolga, entendeu? E você percebe uma criança e fica com medo, aí ela abre o olho e quer olhar de novo e fica, nossa.
Tipo, o meu avô chegava querendo pegar minha barriga com aquela mão assim, velho. E você morria de medo, só que você ficava chegando eu ficava chegando perto do meu avô para ele fazer de novo, entendeu? E aí eu achei muito interessante o livro, adorei. E as ilustrações do livro tinham sido feitas por um artista muito bom que trabalha na UETA, na Nova Zelândia, que ela conheceu enquanto fazia o Hobbit. Aí eu fiz minha versão, se eu fosse o ilustrador do livro, como eu faria esse livro? E aí eu fiz essa pintura aqui. Estava desempregado e com tempo para pintar. Só que agora as coisas estavam movimentando, porque por mais que eu tivesse perdido concurso atrás de concurso e trabalhado, eu estava trabalhando e eu estava apaixonado pelo processo. Eu acho que é isso, todos vocês deviam ser apaixonados pelo processo o tempo todo. É aquele negócio do jazz, não existe possibilidade de você, ser destruído. Porque se você ama o processo, não importa o resultado final, se você vai ser aprovado ou não. E aí eu mandei essa pintura para ela no Facebook e ela falou isso aí. Ela adorou. E o agente dela mandou um e-mail para mim e disse assim, você pode passar seu contato porque a Evangeline gostou do seu desenho. Caso ela queira fazer algum trabalho com você no futuro, ela entra em contato com você. Você pode mandar para a gente? Eu posso. Nessa mesma hora eu trabalhava na Iron Studios e aí o Érico Borgo do Omelete entrou e viu a gente pintando lá. Eu disse, o Érico, do Omelete, não sei se você conhece. E aí eu disse assim, Érico, você não gostaria de chamar a Evangeline Lilly para Comic Con, não? Que aí eu poderia... Que aí se tem uma proximidade pessoal, você consegue entregar os desenhos, consegue fazer o que eu fiz com Angra, com Guns N' Roses, né? Eu não poderia viajar até ela para tentar entregar nada, e ela nunca ia fazer um show aqui de rock. E aí eu disse, eu posso ter um contato com ela. E aí eu acho que ele achou que era um contato, realmente um contato. Mas era só um e-mail de um agente que, por via das dúvidas, pediu meu contato. Só que eu disse, o importante para chamar ela para a Comic Con vai ser falar do livro dela e não de Lost, Vespa, Tauriel. Fala do livro. Aí ele disse, eu acho legal isso, eu acho que é possível a gente até publicar o livro em português aqui. Aí eu disse, show. Ele me mandou uma carta convite, eu repassei para ela. O agente dela me ligou. Aí eu disse, fala com o Érico. Mas eu era o intermédio do negócio, sem nem, sabe... Eu não tinha tanta coisa assim não, para se intermediar essa negociação. Não. E aí ela foi chamada. E eu lembro que ela estava grávida na época, eu disse, não, é impossível agora. Agora que ela está grávida, não tem como ela viajar do Havaí para o Brasil com a criança pequena. E ela é tão apaixonada por esse livro que ela veio com a criança recém-nascida para o Brasil. O marido dela veio com todo mundo. E aí eu disse, se ela vem para o Brasil, tem que fazer mais alguma coisa para ela gostar, né? Aí eu fiz esse, e eu disse, quando ela chegar aqui, eu vou pegar e fazer uma surpresa. Que é já depois que a menininha estava na porta de entrada, ela entrou na carruagem e conheceu os bonecos. E aí ela disse assim, você quer fazer um teste? Você quer... Primeiro foi muito difícil encontrar, o Souza estava lá comigo, foi um negócio complicado. E aí, ela disse, você estaria afim? Porque esse não é o estilo que eu quero. Mas eu vi que você é muito bom. Aí veio um clássico. Ela disse, eu vejo que sua composição, ela conta uma história, a sua iluminação, a sua expressão, os personagens que você faz contam uma história muito boa. E foi isso que fez ela se interessar mais, e não pelo estilo em si. E aí eu disse, não, tudo bem, quero fazer. Aí, meses depois de trabalho, meses e meses, trabalhando de graça só para tentar achar o estilo certo. Esse é algum dos processos desses meses de trabalho, né? E depois de muito tempo ela chegou para mim, ligou no Skype comigo, e quando foi falar comigo, falou que eu perdi. Ela falou assim, eu acho que você não é a pessoa certa para esse trabalho. Eu acho que você não é a pessoa certa para esse projeto. Eu custava acreditar que aquilo estava acontecendo, que eu tinha chegado tão longe que aquilo não ia acontecer, que não ia acontecer. Só que eu era tão desprendido, eu não tinha ego nenhum daquilo que eu fazia. Eu disse a ela, eu nasci sem nenhum estilo. Eu nasci sem estilo de desenho, sem estilo de escultura, sem estilo de nada. As coisas foram me moldando com o tempo. Eu falei, se você tiver paciência, eu vou chegar no estilo que você quer. E vai ser muito melhor para você, porque eu nunca fiz esse estilo.
um estilo vai ser novo para o seu livro. E aí ela disse, eu achei que você ia me xingar, porque você trabalhou meses de graça e eu disse que não era legal. E aí foi o que mudou. Meses e meses depois, eu comecei a mudar. E aí, para a galera que faz concept, que eu estava falando até no bate-papo, eu me desprendi dos personagens principais e comecei a fazer coisas simples. Fazer lata de leite, fazer a cidade, fazer o universo. Para quando eu chegasse nos personagens principais, eu trouxesse toda aquela bagagem do mundo que eles viviam. E eu ganhei. Tipo, ela disse... Ai, pô. Aí ela disse, bora fazer o livro e manda brasa aí. E foi incrível. A gente participou das Comic Cons, a gente apresentou o livro. E como eu acho que ela sentiu um pouco de peso na consciência de eu ter passado tantos meses trabalhando, ela dizer não, ela fez um livro especial com todo esse processo, que é um sketchbook. E foi assim, de uma gentileza e de uma humildade absurda. Ela é uma pessoa incrível, é minha irmã canadense. Só que tudo isso é rock and roll, né? Porque a gente foi lá e eu tentei fazer, e tentei chamar, e tentei a ousadia toda. Só que para deixar isso mais rock and roll ainda, eu estava num camarim e eu estava desenhando. Aí chegou um cara atrás de mim e falou, pô, que legal. Eu e minha banda, a gente desenha também. A gente nunca pediu nenhum artista para fazer nada. E era o Alice Cooper. E ele chegou e falou assim, são legais os seus desenhos e tal. Eu conheci um cara, já era surreal. Aí ele chega para mim e fala, eu conheci um cara que é o cara mais extraordinário que eu já vi na vida. Infelizmente já morreu. Você já deve conhecer ele. Era Salvador Dalí. E ele falou das vezes que ele trabalhou com Salvador Dalí. E como Salvador Dalí era, e ele começou a me contar como a uma pessoa de distância. Eu estava descobrindo como era um dos artistas que eu mais admiro no mundo. Ele está no hall dos artistas que eu mais adoro. E eu estava uma pessoa dele, né? Tipo, o cara estava me falando que ele viveu com ele, não era eu estava lendo num livro nem nada. E aquilo tudo foi aumentando, e nessas passagens por Comic Con e tudo, o negócio só foi crescendo. Tive a oportunidade de conhecer o maestro também. Evangeline mostrou o livro, ele disse, não, faz a dedicatória para mim. Eu fiz uma dedicatória para ele. Na hora que eu escrevi o nome dele, parecia muito estranho, eu escrevi Stan Lee, para Stan Lee, de Rodrigo. Eu disse... Aí, velho, eu comecei a pensar, porra, ainda bem que eu perdi o concurso, que eu não fui ver o Hobbit na Nova Zelândia e voltei para casa. Ainda bem que eu perdi esse, ainda bem que Evangeline, quando ela falou comigo, ela disse que não gostou do meu desenho 100% digital. Porque agora o que ela pediu é o desenho que eu faço no lápis, escaneio, faço aquarela, escaneio, que é o tradicional que eu sempre amei. E aí você fica pensando, porra, tudo aquilo que eu passei, na verdade eu agradeço por não ter conseguido. Todos aqueles eu perdi, me deixou num momento em que eu consigo agora fazer isso. Que eu consigo agora sentir muito mais orgulho. O livro hoje, ele está publicado em todos os Estados Unidos, foi publicado no mês passado, e você vê uma fofura dessa aí, você entende que a projeção daquilo tudo que você fez e de tudo aquilo que você passou, vai chegar agora numa pessoa que ainda não aprendeu nem a falar, mas já está se alimentando de todas aquelas imagens. A criança nem aprendeu a andar de forma orgânica, mas a mente dela e o cérebro dela está aprendendo com tudo aquilo que eu fiz. E com tudo aquilo que eu acredito. Essas são algumas imagens do livro. Esse print está até ali na Revolution lá. E assim, essa é outra página. Tudo isso tem um pouco de desenho, um pouco de aquarela, um pouco de tudo. E tem esse aqui. Esse foi um dos primeiros que eu fiz naquela época que eu estava fazendo não o personagem principal, mas um personagem secundário. E como eu não estava quieto, eu disse assim, eu vou fazer uma surpresa para a Evangeline, já que tudo isso passou, e para celebrar todo esse processo que a gente passou, todo esse processo de sketch, todo esse processo árduo que foi em nossa relação, e eu fiz um negócio que é isso aqui. Ó. Eu transformei isso em realidade.
trabalhei com todos os materiais que eu pude trabalhar. Porque tudo era orgânico, tudo era... Eu usei tudo que eu sabia, todos os itens que eu tinha, tudo que meu pai tinha me ensinado, que eu tinha aprendido durante minha vida, eu tentei trazer para uma peça única, né? E essas coisas foram trazendo cada vez mais riqueza naquilo que eu estava fazendo. E eu queria passar muito para vocês isso, né? Eu acho que vocês deviam se interessar por tudo que vocês fazem e tentar agregar tudo que vocês fazem para o trabalho que vocês fazem hoje. Porque nada tá separado, nada. Esqueçam essa ideia de que você quer uma coisa, você tem que seguir só um caminho. Vai, tenta fazer outras coisas, sai de casa, vê uma música, ouve uma música. Você pode até ver uma música também, porque música tem cor também. Se você for entender que música não é um só som. E tipo, velho, aproveita como artista mesmo, aproveita o processo, não cai nessa ideia de que tipo, deu errado, tudo que eu queria tá dando errado, eu queria trabalhar em tal lugar, mas o cara não me aceitou, eu perdi. Só relaxa, faz o negócio certo, seja apaixonado pelo que você faz e no final você vai ver que até você pode olhar para trás e agradecer a Deus por estar desempregado, entendeu? E assim que você perceber isso, perceber que as coisas acontecem dessa forma, você vai ser indestrutível. Você vai ser um improvisador do jazz, entendeu? Só que você vai ter também a bagagem clássica para conseguir mudar de estilo a hora que for necessário. Se eu não mudasse de estilo, eu não estaria trabalhando assim hoje. Entendeu? Você tem que perder esse ego, perder essa coisa, gostar do processo, entendeu? E aproveita o final do vídeo aí. Eu usei Super Sculpt, aquarela, usei madeira, usei um pigmento para tingir madeira, usei um arame de alumínio enrolado no rolo de macarrão lá para tentar achatar ele. Quebrei o rolo de macarrão sem querer. Fui batendo nele com o martelo para tentar deixar aquela forma alterada e tudo. Aí eu peguei tinta acrílica, porque eu precisava ter uma pintura um pouco mais sólida e consistente em algumas partes dele. E esse vídeo inteiro ele foi filmado eu sozinho em casa. O tripé estava montado e às vezes eu tentava trabalhar na frente da câmera e olhar para a câmera, tentava colocar um espelho atrás da câmera e tentar ver o que eu estava fazendo. Ou seja, você faz assim, making off, faz em casa só, entendeu? Faz o negócio, monta. Eu aprendi a editar no After, não, eu não vou mexer com After porque eu não trabalho com pós e com vídeo. Isso é outro departamento, é com outra pessoa. Velho, você não ia entregar isso, entendeu? Ou você ia pagar para alguém fazer. Entendeu? Eu acho que, velho, sério mesmo, assim, é um negócio que é o que eu acredito. Eu tô muito feliz de estar podendo passar isso pra vocês aqui, porque é um negócio que tá comigo a minha vida toda, entendeu? E eu nunca fiquei realmente triste, decepcionado, achando que nada ia dar certo, depois que eu consegui moldar as coisas que eu fiz pro meu benefício, né? Aquela nota errada do jazz que o cara improvisou e conseguiu fazer a música melhor, aquela situação difícil que o cara passou e quando foi compor uma música, fez uma letra muito mais sentimental do que qualquer coisa. Tudo isso você tem que agradecer e seguir em frente, Não ter esse desprendimento tá do concept ao produto final. Um dia provavelmente vai se tornar um stop motion, se Deus quiser. Esse é o que a gente tá querendo fazer. E assim, é um prazer enorme estar falando pra vocês de tudo que eu acredito. E é isso, cara. Muito obrigado.